A paz do Senhor, que Deus abençoe sua vida, família e ministério, amém? Em João 3,16, aquele texto áureo da Bíblia, né? O texto mais famoso da Bíblia, quando Jesus estava falando com Nicodemos, que era um mestre da lei, ele sabia bastante, e ele, sendo mestre, foi escondido à noite, uma reunião com Jesus, porque ele temia ser rotulado como tá andando com Jesus e tal, e ele queria saber qual era de Jesus, na nossa linguagem. E Jesus mostrou que todo o conhecimento que ele tinha não era nada. Jesus acabou com toda aquela coisa, e ele acabou sendo um seguidor de Jesus, apesar de secreto. E ele só veio se manifestar mesmo perto da morte de Jesus e quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu, ele, junto com José de Arimateia, vieram reclamar o corpo de Jesus, né? Pediram o corpo de Jesus. E isso aí mostra o temor que ele tinha. Ele, apesar de ter preferido a posição dele, né, diante daqueles fariseus, mas ele continuou com o temor do Senhor. E uma das coisas que Jesus falou com ele foi a respeito da morte do próprio Jesus. Jesus estava já falando do plano da salvação. E isso mostra no versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Nesses poucos versículos nós vemos coisas muito profundas. Uma, Jesus fala que Jesus falou para ele que ele era o Filho de Deus. Quando Jesus estava falando de si próprio, ele fala que pelo fato de Deus ter amado o mundo de tal maneira, ele, o Senhor Jesus, foi enviado ao mundo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já ouvi ateu, inclusive nessa plataforma aqui, só não vou botar o nome e a carinha do bonitão para não dar direito à resposta, mas esse vídeo é até um antídoto a esse tipo de heresia. Ele quis dizer que eu não daria o meu filho para salvar ninguém e tal. Graças a Deus, né? Isso mostra como somente Deus podia fazer esse sacrifício. E mesmo que nós fizéssemos, não teria serventia nenhuma, porque nós todos somos pecadores. A morte de nós todos não iria pagar o preço do pecado de ninguém, porque todos nós somos pecadores. Somente um sangue era necessário, e o único sangue que poderia pagar pelos pecados dos pecadores seria um sangue precioso, o sangue de um inocente, o sangue de um justo. E Deus tinha olhado do céu, não tinha justo nenhum sequer. E Deus teve que vir para a terra. Mas como é que Deus ia morrer se Deus é imortal, se Deus é eterno, se Deus... Então ele teve que se tornar carne, se tornar um de nós. E ele veio ao mundo em forma de Jesus. Ele nasceu através do Espírito Santo, ele foi gerado, concebido pelo Espírito Santo, sendo 100% Deus e 100% humano. 100% humano, isso mostra o fato dele ter morrido, ter nascido, ter se alimentado, ter dormido, ter transpirado, ter sangrado, ter se alimentado, ter cansado. Lembra que ele falou que o Filho do Homem
não tem aonde reclinar a cabeça, isso aí mostra que ele era um ser humano. E ele, sendo 100% humano e 100% Deus, ele abriu mão de usar os poderes dele, de Deus, para agir como um ser humano, um homem cheio do Espírito Santo. Lembra que a palavra de Deus fala que o Messias, né, o Cristo, seria um ungido de Deus, ele teria os 7 Espíritos de Deus? Então, o Senhor Jesus era um homem cheio do Espírito Santo. Foi a primeira pessoa cheia do Espírito Santo. Mas não era aquele cheio de visitado como acontecia antigamente, onde havia a manifestação de Deus quando alguém era revestido do poder de Deus e depois aquela pessoa ficava normal. Hoje em dia nós somos habitação do Espírito Santo, porque Jesus abriu esse caminho para a gente. Através da morte dele, nós fomos reconciliados. E somente para quem crê no Senhor Jesus Cristo. Nós necessitamos crer. E essa peçonha do maligno tenta fazer com que nós venhamos a não crer na palavra de Deus. Não faça isso. Isso aí está querendo comprometer a sua salvação. Tudo que nós viermos a alcançar através da fé em Deus é através da fé. A salvação é através da fé. As bênçãos é através da fé. Os milagres são através da fé. Você toma posse da palavra é através da fé. Você é protegido por Deus através da fé. Não adianta pedir proteção a Deus se não crê nele. Não adianta. É como você vai se alimentar e jogar o alimento fora, não vai surtir efeito algum. Eu vou almoçar, mas você pega e joga o prato fora. Não mastiga, não engole, não digere. Então não vai surtir efeito. Vou tomar um remédio, mas jogo... Sabe aquelas pessoas que jogam o remédio fora? Aquele remédio foi destruído, não se tornou parte da pessoa. As substâncias daquele remédio, daquele medicamento, não entraram em atividade com o organismo da pessoa. E com isso não teve efeito algum. A pessoa jogou fora, ao invés de ingerir o remédio, dispensou. E a fé é a mesma coisa. Se você não tomar posse da fé, você não toma posse de nada. Ou tem uma coisa ou não tem nada. É tudo ou nada. E a tua salvação vai correr o risco de perder a salvação por dar ouvidos à doutrina de demônios. Cuidado. Fica só com a palavra de Deus. E é importante conhecer a palavra de Deus. Se não conhecermos a palavra de Deus, facilmente somos enganados por doutrinas de demônios. Então, estude a palavra de Deus, frequente a escola bíblica dominical, procure uma igreja séria, onde é anunciado o evangelho da verdade. Não só aquelas bênçãos, prosperidade, e procure a palavra da salvação, palavra que exorta, aquela que te corrige, que quer te levar para o céu. Amém? Deus abençoe sua vida, família e ministério. Quero te ver no céu, viu?